Boa noite. Vou aguardar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, Vanessa. Gente, hoje nós vamos conversar sobre fisiologia do exercício. Essa aula vai casar muito com a última live que a gente estava conversando. Então, eu vou mergulhar um pouquinho para explicar um pouquinho para vocês mais alguns detalhes, tá? Vou oficialmente começar aqui meu roteiro enquanto o pessoal tá entrando. Deixei até separado aqui alguns livros, algumas sugestões pra gente poder conversar sobre. Mas vamos lá. Dando continuidade, né, a mais um encontro nosso, a mais uma live. Essa semana eu vou estar ao vivo todos os dias, todo dia trazendo conteúdo relevante aqui pra vocês. Esses conteúdos, eles foram escolhidos no que vocês sinalizaram pra gente, né? Minha equipe tá trabalhando incansavelmente, coletando informações que sejam de fato valiosas, né? Então, entendendo qual é a dificuldade no dia a dia de vocês. E a gente pegou os conteúdos que mais se repetem e tá trazendo pra cá. Então, hoje a gente vai começar a entender um pouco do aspecto da fisiologia do exercício, por que é importante compreender isso, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui, né? Por que a Andressa tá aqui todos os dias? Nosso objetivo é com que eu consiga te ensinar nutrição esportiva na prática em 3 meses. Então, eu quero que você domine, que você se sinta seguro no seu dia a dia para atender atletas, praticantes de atividade física, independente se você é um nutri clínico, se você é um nutri que trabalha com nutrição comportamental. Mas que você consiga ali desenrolar aquele dia a dia e faça isso com segurança, né? Sabendo ali o que é que tá fazendo, tá? E de onde veio esse desejo, né? Eu sou professora de pós-graduação desde 2014. E sempre nas minhas aulas, normalmente é muito comum que eu dê as aulas de encerramento, fechamento, planejamento de cardápio, suplementação, que são aulas que fecham disciplinas. E os alunos sempre me abordavam, nossa, eu quero aprender com você, eu não aprendi isso, eu tô terminando o curso e tô insegura, queria melhorar e tudo. Então, sempre recebia muito essa demanda. E eu não conseguia, muitas vezes, em uma única aula, tendo um conteúdo X pra falar, dar esse algo a mais. Então, foi aí que veio o desejo, né? E surgiu o Desenrola. E que hoje é esse projeto que a gente tá querendo, né? Trazer aí esse conteúdo, a ideia é ensinar um passo a passo para com que você se torne uma autoridade assim como eu me tornei, né? Encurtar aí esse conhecimento. Sem ter que fazer 1 milhão de especializações e cursos como eu tive que fazer no passado. Bom, então eu acredito que todo mundo que esteja aqui já me conhece, eu tô passando diariamente, me apresentando diariamente, mas sempre chega gente nova. Então eu sou Andressa Fontes, sou nutricionista, atuo aqui em Fortaleza desde 2010. Me formei em 2010 na UES e tinha o desejo de trabalhar com esporte, eu era atleta. Então eu sentia ali as dificuldades do dia a dia da rotina de um atleta e aquilo me despertou essa vontade de estudar. E fui fazer nutrição, por isso a graduação ela não resolveu o meu problema, então comecei a buscar especializações que também não resolviam o meu problema. Eu tive que mergulhar muito nesse mundo e estudar bastante, para com que hoje eu consiga ter esse conhecimento, né? Então hoje eu sou professora já desde 2014, como eu estava falando, ministro aula de pós-graduação em vários cursos do país. Talvez aqui algumas das pessoas presentes já possam ter sido meus alunos. Dou aulas presenciais em Fortaleza, mas tem disciplinas online que eu dou no país inteiro. Viajo para algumas cidades para ministrar também algumas aulas. Tenho reduzido muito isso por conta dos meus filhos, né? Com o objetivo de estar mais em casa mesmo. E, enfim, né? Então, é isso. E hoje o meu objetivo, né, nesse projeto é ensinar vocês aí a dominarem a nutrição esportiva de maneira rápida, eficiente, dando a mão mesmo, né? Trazendo aí um passo a passo. Mas vamos falar do que interessa, né? Então, a ideia hoje é que a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre a fisiologia do exercício. Quem já fez pós de nutrição esportiva sabe... Bárbara, obrigada, adorei o elogio. Quem já fez pós de nutrição esportiva sabe que sempre as primeiras aulas, elas são sobre fisiologia do exercício. Então, a gente vai aprender primeiro como acontece a contração muscular, como é que acontece o movimento, a gente vai estudar e em seguida a gente vai entender que características cada tipo de treino ele tem no movimento.
Então, quando a gente tá falando de treinos que a gente chama de resistido, então são treinos de força. Então, tudo que eu vá executar uma força. Então, levantamento de peso olímpico, um lançamento de peso, o próprio CrossFit, a gente tem, ele é misto, né? Mas a gente tem treino resistido junto. E então a gente tem uma característica específica. E esse tipo de movimento, ele recruta mais uma característica de fibras musculares, características de fibras que elas têm essa característica de gerar força, né? E a gente tem como consequência, então, o que é que a gente aprende lá na fisiologia do exercício? Como funciona o movimento, qual é a adaptação fisiológica desse movimento. E depois a gente entra para entender, então esse raciocínio eu vou falar para vocês 1 milhão de vezes, para depois a gente entender como funciona a alimentação dentro desse contexto, tá? Então, essas fibras recrutadas, elas são vias rápidas, né? De produção de energia rápida, porque eu vou conferir ali força, potência, intensidade. Então, as capacidades, a gente treina, na verdade, as capacidades físicas, né? Então, o planejamento de treino, ele visa isso. A gente não treina para hipertrofia. A gente faz um treinamento de força e a hipertrofia, ela é uma consequência. Então, na verdade, a gente precisa entender esse aspecto da fisiologia. E isso é o que vai te permitir conversar com um profissional de educação física. Muitas vezes, como a gente faz uma avaliação mais profunda na consulta e entende o nutricionista, ele entende ali o contexto como um todo. Às vezes o profissional de educação física, ele tá olhando só o treino. Mas eu tenho uma perspectiva do que o paciente conseguiria executar com aquele tipo de cardápio, né? Com aquela característica de treinamento. E aí, dependendo da evolução dele, eu consigo discutir ali com o profissional o que seria interessante fazer, né? Mas para isso, para que eu consiga conversar à altura, eu não vou conversar com ele se ele vai fazer 10, 12, 15 repetições do exercício X ou Y. Mas eu vou conversar com ele, olha, vamos melhorar mais a capacidade metabólica, ou vamos tentar aumentar mais aqui a parte de força. Então, a gente vai discutir essas capacidades. Então, quando ele faz uma prescrição de um treino, ele pensa nas capacidades físicas. E a consequência são as adaptações fisiológicas. Então, de uma maneira geral, um treinamento de força, o que é que a gente espera? Que a gente vai trabalhar a musculatura. Se esse músculo vai crescer ou não, gerar essa hipertrofia ou não, aí depende de uma série de outros fatores, certo? Bom, então, a fisiologia do exercício é a ciência que estuda como o corpo ele se comporta durante o exercício. E a informação mais relevante que ela me traz é o que é que nós, como nutricionistas, precisamos enxergar. Nós não vamos jamais prescrever o treino, mas nós vamos compreender como ele funciona, o que é que eu esperaria daquele tipo de treino e qual seria ali a alimentação ideal. É um raciocínio parecido com as modalidades esportivas, né? Para entender as modalidades esportivas, eu preciso me aprofundar na fisiologia do exercício. Mas o que eu quero trazer para vocês é que tem todo um conhecimento. Eu preciso primeiro entender essas capacidades físicas, para com que depois eu compreenda esses substratos energéticos e eu consiga criar essa linha de raciocínio. E dentro da fisiologia tem algumas coisas básicas que a gente precisa entender, porque isso vai me ajudar a entender como um suplemento funciona, por que uma beta-alanina funciona para um treino de alta intensidade e curta duração e não faz sentido usar beta-alanina para um treino de endurance. Então, para com que eu lá na frente, quando eu for finalizar o aprendizado sobre suplementos, eu não faça a prescrição errada, né? Eu até brinco muito que sempre quando eu finalizo as aulas, que aí a gente faz caso clínico, eu vou olhar as prescrições. Tem algumas prescrições que eu digo, pronto, o aluno ou ele não me escutou, a minha aula foi muito ruim. Porque são esse tipo de erro clássico, né? Então, quando eu não entendo da fisiologia do exercício, de como funciona aquele treinamento, eu erro, faço esse tipo de erro, né? Eu prescrevo um suplemento que não funciona, por exemplo, naquela condição. Então, eu costumo dizer, o suplemento é bom, ele tem um nível de evidência científica top, mas ele só vai dar o resultado esperado quando ele está prescrito dentro das condições favoráveis, né? Então, se for dentro de um outro contexto, talvez a gente não consiga ter esse resultado, tá? Bom, e aí, às vezes, as pessoas elas têm a mentalidade de que o profissional nutri, ele não precisa saber de fisiologia do exercício, porque ele não vai prescrever treino, por exemplo, e isso nada tem a ver.
na verdade, é o básico para com que eu crie ali a linha de raciocínio. E que eu consiga atender praticantes de todas as modalidades esportivas, né? Que é o que a gente estava falando na última live. Inclusive, super recomendo que vocês assistam para com que vocês consigam aí abrir os horizontes e já consigam entender como é que funciona essa dinâmica das modalidades, dos tipos, né, de modalidades que existem. E é muito legal, gente, porque quando o paciente chega aqui no consultório, eu acabei de atender um atleta de CrossFit. Ele faz crossfit, musculação, ele quer melhorar a massa magra. E sabe o que ele estava fazendo? A dieta da esposa, que era beirando uma dieta cetogênica. Então, eu fui explicar para ele como é que o corpo se comporta durante o exercício de alta intensidade, que eu preciso do combustível de carboidrato. Adivinha o que estava acontecendo com ele? Passando mal, assim, vendo brancão, né? Com a sensação de desmaio. E isso é um dado que a gente sabe que vai acontecer, né? Só que ele começou a ficar com medo de carboidrato, porque a esposa estava com essa característica de dieta, começou a restringir e dizendo, nossa, tô sem força, tô sem força, tô sem força. Não é porque ele tá sem força. Na verdade, é porque tava faltando combustível. É que nem você querer colocar um carro para pegar e não ter gasolina, né? Tá ali só o rastro e você fica ali tentando ligar e o carro arranhando e não liga, né? Não vai. Então, óbvio que nem sempre é só sobre comida, né? Muitas vezes são sobre outras coisas que não estão alinhadas, mas todo esse raciocínio, ele nos ajuda a criar a nossa linha de raciocínio. Então, o nutricionista, ele precisa, sim, saber sobre fisiologia do exercício, tá? Existem vários livros, tá? Que a gente tem, normalmente nas aulas eu coloco várias fotinhas. Eu gosto muito desse, porque eu acho prático. Eu acho uma leitura leve, eu acho de mais fácil compreensão. A parte ilustrativa, ela é bem gostosinha, né? Aquela leitura que ela flui mais fácil, não é um livro de difícil entendimento. Às vezes tem livros que até a tradução não é legal e aí arranha mais. O tratado da Andrea, a gente tem uma versãozinha resumida. Inclusive, no tratado eu escrevi até o capítulo do livro de estimulantes. Mas ele é um livro completo, né? Qual é a ideia? Tem alguns conteúdos, eu sempre digo, eu não preciso que vocês se aprofundem. Nossa, vocês não vão dar aula como eu dou aula, vocês não vão precisar saber nome de enzimas, como que acontece, tarará. O que eu preciso saber, né, o que é o básico. São as adaptações que eu espero de um treinamento de força, que tipo de fibras musculares se usam, que substrato energético é prioridade para que eu consiga fazer a prescrição. E aí, quando eu entendo isso, eu consigo entender o que eu vou prescrever de carboidrato, eu consigo compreender o que eu vou prescrever de suplementação. Então, eu consigo criar essa linha de raciocínio para a construção da minha estratégia para o paciente. Já quando eu penso num treinamento de endurance, num treinamento que é um treino mais metabólico, eu entendo que eu vou recrutar outros tipos de fibras musculares de maneira principal. Na verdade, a gente recruta tudo, mas existem fibras que têm uma característica diferenciada. Então, vai predominar uma via energética diferente, a gente vai ter substrato energético diferente, e aí faz sentido tanto uma prescrição de distribuição dos macronutrientes com uma característica específica, quanto os suplementos. Então, entender a fisiologia do exercício, ele me dá essa base para com que eu crie a linha de raciocínio e planeje a estratégia do paciente. E mais, tá? Uma coisa que eu considero importante quando a gente entende um pouco e vive um pouco o esporte também. Eu sempre costumo dizer, o paciente quando senta na sua frente, você vai perguntar como é que tá o treino, ele sempre vai te dizer que tá matador, um arraso, enfim, né? E aí, como é que tá a intensidade e tal? Tô morto, saio destruído. E aí a gente cria na cabeça uma realidade de um treino maior, como a gente espera. Se ele chegar dizendo que quer hipertrofia, diz, nossa, tô arrasando, tô subindo os pesos e tal, tarará. E aí você precisa perguntar, precisa entender um pouco. Aí eu digo, tá, vamos lá, tava quanto? Foi pra quanto? Como é que estão essas repetições? Desde quando? Não faz sentido. Ontem eu tava conversando com a paciente que do tempo que eu acompanho ela, inclusive ela vinha de um outro profissional, vinha com dieta altamente hipercalórica e sem resultado. Eu digo, não, vamos lá, vamos recuar aqui. Então, trouxe ela para uma dieta mais normocalórica, mais dando uma condição para o treinamento, investindo em suplementos melhores, vamos ver como é que respondeu. Bem meia boca. E aí tiveram várias outras fases da vida que o treino bagunçou, mas quando ela voltou a treinar bem, vamos lá, vamos avaliar essas cargas. E aí quando eu fui avaliar, a paciente está subindo um pingo de carga, um em cada série, né? Em cada série subindo um pouquinho.
Então a última estava melhorando um pouco, mas a velocidade muito pequena. Então aquele treino não tinha uma característica de força ali, no máximo ela estava mantendo a composição corporal. Então essa compreensão, ele ajuda até esse raciocínio, né? Porque às vezes você fica achando que é só a dieta, que é a dieta, que é a dieta, e na verdade não é. Ou às vezes é a prescrição de treino, ou às vezes a pessoa tá com dificuldade de progredir a carga. E se ela criar uma estratégia para progressão, ela vai conseguir progredir melhor. Nem sempre é sobre a comida, às vezes é sobre o treinamento, às vezes é sobre técnica, né? Então, quando a gente fala de modalidade de peso olímpico e de crossfit, técnica faz muita diferença. Então, se você pega, por exemplo, um paciente, não tá respondendo na musculatura, você tem... E voltou. Então, você tenta progredir, e aí o paciente ganha gordura, não progride a musculatura. Tenta reduzir, um exemplo, né? Tenta reduzir, ele cai o rendimento e também não melhora muito a composição corporal. É o treino, não é a dieta, né? Você fez, se você sabe que o paciente segue, obviamente. Então, tem algumas coisas que eles, né, esse conhecimento, eles nos ajudam a identificar. Então, de repente, naquela fase, vale mais a pena com que ele vista em estratégias de técnica mesmo, né? Eu faço muito isso com alguns crossfiteiros, né? Eu até brinco que tem um limite ali no crossfit que se você não tiver técnica, não vai. E aí dá uma estagnada. Então, a técnica é muito importante, né? Em algumas modalidades, para com que a gente consiga essa progressão, sim, tá? Bom, então a fisiologia ela é importante para o seu planejamento, para com que você consiga fazer prescrições eficientes. Se eu não compreendo, eu vou errar. Eu com certeza vou errar ou no meu planejamento estratégico de prescrição de macronutrientes ou na prescrição de suplementos, né? Então eu preciso compreender. Porque, gente, não é sobre a modalidade, é sobre a característica que é o treino. É a mesma coisa que eu falei na live passada. Eu posso correr, a modalidade é corrida, mas se essa corrida ela vai ser uma distância curta, eu vou correr com mais velocidade e eu vou gerar mais adaptação fisiológica relacionada à musculatura. Então, eu vou precisar de mais potência, então esse músculo vai desenvolver mais. E aí, consequentemente, eu preciso de mais carboidrato. Se eu tô falando de uma corrida de mais longa duração, eu já recruto mais fibras oxidativas, eu já tenho uma intensidade mais baixa, então é uma característica diferente. E isso, quando a gente pega os grandes atletas, que a gente olha as estruturas corporais, principalmente dos campeões, né? A gente começa a entender que tem tudo a ver. Se eu pego o recordista olímpico de 200 metros rasos, o cara é grande, forte, musculoso. Se eu pego o recordista da maratona, o cara é extremamente magro, né? Então, ele tem um recrutamento de vias, tem alta eficiência energética, com muito recrutamento de fibras oxidativas. Então, ele tem uma excelente função mitocondrial, ele consegue oxidar diversos substratos energéticos. Então, essa é uma adaptação que a gente espera, uma excelente condição cardiorrespiratória, enfim, por aí vai, né? As adaptações que a gente espera de um treinamento de endurance. Não tô falando de um cara, de um corredor mais rápido, ele recruta mais outros tipos de fibra, né? Inclusive o recordista, ele tem todo um perfil genético adaptado para aquilo. Aliás, adaptado não, que ele não adaptou, né? Ele tem todo um perfil genético que casa com aquela modalidade. E hoje, inclusive, quem trabalha com atleta de alto rendimento, nos comitês olímpicos, o teste genético ele é executado. Ele não é decisivo, mas compreender a característica principal genética das fibras musculares e avaliar essa característica, ele pode definir se esse meu atleta ele vai ser melhor numa modalidade mais de distâncias curtas ou longas. Então, algumas adaptações, elas podem ocorrer, né? Eu sempre digo que no esporte do treinamento eu acho que é o ouro. É de fato determinante, né? A gente questiona muito se talento é talento ou realmente é treinamento. Mas esse perfil genético, ele é uma característica que ajuda. Não sei se vocês já viram, tem algumas pirâmidezinhas que falam muito da performance, né? E a genética, a suplementação, elas estão lá em cima. É um diferencial pequeno, mas quando a gente tá falando de altíssimo rendimento, que 1 segundo faz diferença, que 1 metro faz diferença, às vezes centímetros, né, faz diferença, 1 milésimo de segundo, como é o caso dos corredores, na natação faz diferença.
isso faz diferença. Quando eu tô falando de um atleta amador, aí essa margem, ela aí é maior, né? Então, às vezes, parece que a cerejinha do bolo não faz diferença, mas quando eu pego os 10 melhores, que eu vejo que a diferença ela é muito pequena, e aí, talvez faça, né? Então, eu sempre digo, a gente não vai resolver o mundo com a nutrição, mas sem a nutrição a gente não conquista o mundo, né? Então, pensem assim, os melhores, com certeza, eles estão investindo, sim, em nutrição, e eles estão procurando por atletas qualificados, por nutricionistas qualificados, e eles não encontram. Eu atendo, para vocês terem ideia, atletas de todo lugar do Brasil. Eu tenho atleta olímpico de outros países. Eles estão nos procurando, porque o Brasil é referência na nutrição. A gente faz uma nutrição personalizada de uma maneira muito séria. Isso não existe nos outros países. Ficam aquela, né? Às vezes a gente acha que o atleta de altíssimo rendimento ele tem acesso a tudo e não tem. Muitas vezes é o que o clube... Acho que voltou. Vou voltar. E às vezes a gente fica com essa ideia, né? Que o atleta de altíssimo rendimento ele tem acesso a tudo. Às vezes, gente, o clube oferece tudo, mas não de maneira personalizada. Então, eles recebem os suplementos em casa, recebem todos os suplementos, mas não tem orientação nessa fase, é melhor usar isso, naquela é aquilo. Não tem um cardápio personalizado, então eles chegam no refeitório para comer o que quiserem, né? Então, não tem essa orientação de quantidades. Então, às vezes, isso fica um pouco a desejar. E eles estão nos procurando, né? Eles estão caçando, né, por aí, por profissionais qualificados. E isso faz total diferença, né? Eu escuto muito, era isso que eu queria. Nossa, passei por X profissionais e não consegui, e agora eu tô entendendo que tô no caminho certo. Por conta disso, né? Por conta do realmente o conhecimento a fundo aí, um pouco mais aprofundado da nutrição esportiva, tá? Pessoal, dá uma pescadinha aqui no meu guia. Bom, então quando a gente pensa nesse aspecto, eu lembro sempre, eu tava falando dessa história do que os pacientes estão buscando, mas normalmente no início da consulta, quando eu faço um alinhamento de expectativa, né, do que a pessoa quer, do que ela tá buscando, eu sempre gosto de dar um exemplo de como funciona, e aí eu uso o conhecimento de fisiologia e falo um pouco sobre como a modalidade dele funciona e o que ele precisa. E aí é como se no início da consulta eu já falasse ali o que ele precisa fazer, e aí o atleta pensa, nossa, é isso mesmo. E aí isso já muda a expectativa dele para a consulta, já gera aquela expectativa por mais resultados, ele já sente que ele tá no lugar certo, que ele vai ouvir o que ele vai receber, né? Ele vai ouvir o que ele espera. E isso já no início de um atendimento é o que mostra o diferencial, que realmente você domina o assunto, né? Então, ele é como se o paciente fizesse a leitura de que realmente ele tá num profissional especializado ali e que entende do esporte, tá? Bom, e aí, é claro que um detalhe, né? Claro que às vezes a gente vai se identificando com algumas modalidades, vai se especializando, nichando numa modalidade específica, e isso é muito bom. Você pode aprender e dominar esses aspectos fisiológicos da modalidade que você mais se identifica, e isso inclusive ser um diferencial para o seu atendimento, né, para com que você possa nichar ali e atender aquele público e ser cada vez melhor naquilo também. Então, esse conhecimento de fisiologia do exercício, ele vai primeiro, né, te dá as condições para com que você faça o planejamento, e ele te separa ali, em termos de nível de conhecimento, de um outro nutricionista que não é especialista em nutrição esportiva, né? Que não tem esse conhecimento. Então, logo de cara, você já consegue aí se diferenciar, tá? Eu acho que é um conteúdo extremamente relevante. Muitas vezes vocês acham chato, reclamam, porque a aula fica um pouco mais paradona ali logo no início, mas ele é a base para esse conhecimento todo, tá, pessoal? Então, eu preciso compreender. Quando eu não compreendo e eu faço meu planejamento só baseado no que o meu atleta fala, eu posso estar errando, e aí eu posso estar ou subestimando ou superestimando. E quando eu já compreendo, eu consigo ter uma noção diferente, né? Então, tanto sobre o treinamento, eu digo que a gente tem que estar dentro do meio esportivo do que você gosta, ou dentro das academias. Esse é o nosso nicho, né? Esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem que aparecer nesse meio e viver. E testar, né? Tem modalidades que eu nunca, por exemplo, nunca pratiquei. Vai lá e dá a cara, faz uma aula pra você viver essa experiência como é, né?
Uma coisa é a teoria, o livro, é o que diz a própria fisiologia, outra coisa é você sentir. E principalmente, você consegue, eu acho que esse é um grande diferencial. Você consegue entender o que é que o teu atleta precisa, né? E aí, quando eu tô falando mais de atleta mesmo, o que é que ele precisa pra melhorar, você consegue entender a dificuldade dele quando você tem essa compreensão melhor. Então, eu sempre, né, isso depende muito se você tá atendendo um atleta ou um praticante de atividade física, mas eu sempre gosto de perguntar o que é que pra você é mais difícil, o que é que te impede ali de progredir dentro do treino. Qual é a primeira coisa que te quebra? É a falta de força? Ou esse rendimento ele vem caindo? Ou é a capacidade cardiorrespiratória? Enfim, né? Então, para ele ir avaliando isso. E claro que o próprio treinamento vai ajudar a progredir, mas a gente consegue ou com a alimentação, ou prescrever o suplemento certo para ajudar aquilo, né? Na queixa dele. Mas eu só consigo compreender, eu só preciso fazer essa prescrição assertiva se eu compreender todo esse processo e compreender ali o que pega para ele, né? Então, dessas adaptações, do que é preciso progredir. Então, a gente tem que entender um pouco do esporte, não tem pra onde correr, tá? Então, eu sempre falo que a gente precisa pelo menos o básico, entender como funciona ali os dois extremos, né? Então, o exercício resistido e o exercício de resistência. Quando eu entendo essas duas características, eu consigo raciocinar ali com as modalidades, eu consigo criar uma prescrição assertiva, eu consigo me planejar melhor. E eu sempre digo, são como se fossem dois cenários, né? Que ao longo dos nossos encontros vocês vão aprender isso. É como se eu criasse dois cenários distintos e que eu conseguisse ter esses dois raciocínios diferentes. Mas o que é que eu preciso compreender? Quando eu estou me exercitando, não acontece só uma coisa ou só a outra, as coisas acontecem mutuamente. Mas predomina uma característica que é em cima dela que a gente vai desenvolver toda essa linha de raciocínio, tá? Não vi perguntas aqui, vi muitos elogios, fiquei tão feliz, as minhas alunas presentes. Agradeço demais aí a audiência de vocês, sempre presentes. E, pessoal, eu quis dar essa pincelada, não tem como numa live eu estar falando pra vocês de como acontecem vias energéticas, nem teria como mostrar, né? Como acontecem nas aulas mesmo. Mas eu queria trazer pra vocês essa consciência de que eu realmente preciso. Não é um conteúdo fácil, depende muito da didática do professor, né? Pra com que vocês consigam compreender ele direitinho. Mas ele é o primeiro passo para a construção de um atendimento de excelência, né? E esse conhecimento, ele faz parte, ele vai te trazer segurança, é um conhecimento que vai te ajudar a ser uma referência, ser uma autoridade, e é o que eu estava dizendo, é o que te diferencia de um nutricionista clínico, né? Então, é o que vai te deixar, essa compreensão, ela vai te deixar tão segura para fazer esse planejamento que é fundamental. Eu não tenho como progredir se eu não entendo os pilares, né? Assim como a gente pensa em saúde, sono é prioridade, intestino é prioridade, entender como funciona o exercício é a prioridade para uma prescrição, tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Todo dia eu vou estar aqui. Amanhã eu vou estar cedíssimo, né? Às 6 da manhã, trazendo também conteúdo para vocês. A gente vai falar de gasto energético. Eu vou sempre estar nessa conversa, né, mais descontraída, mais pra com que vocês compreendam e direcionando vocês até a gente chegar no nosso objetivo, que é vocês estarem dominando aí a nutrição esportiva, tá? Queria agradecer muito a presença, eu fico feliz, porque essa é uma conta nova e a gente tá sempre com a audiência aqui, eu tô amando. E mais feliz ainda das pessoas estarem buscando, né, conhecimento e serem referências e se diferenciar, porque o mercado pede, né, o que eu tava falando pra vocês. Eu tenho um atleta me procurando no mundo inteiro. E não dando conta, né, de dar assistência pra esse pessoal todo. Tá bom? Pois boa noite. Espero vocês amanhã. Vou deixar a live salva, tô sempre deixando salva. E mais uma vez, muito obrigada e fiquem super atentos, porque quinta, a gente tem a nossa aula que precisa se inscrever, viu? Às 19. Então, a mesma coisa de hoje. Eu finalizo os atendimentos, eu entro 20 horas. Eu entro pra dar essa aula pra vocês, mas é uma aula pelo YouTube. Vocês precisam se inscrever e mais. Vocês recebem um questionáriozinho. Respondam, porque esse questionário é o direcionamento para os conteúdos que a gente vai trazer pra cá, tá bom? Então, até amanhã. Quero essa audiência amanhã às 6 da manhã também, viu? Aguardo vocês. Tchau, tchau.